Se você quiser, tá gravando. Então tá bom, então vamos começar. Meu cabelo tá branco não, né? Não. Tá, tá bom. Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Diário Podcast para você aqui na Diário TV. Já começo agradecendo a sua participação, a sua audiência. Um beijo super especial para os nossos amigos das nossas cidades vizinhas de Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, que também nos acompanham pela telinha da Diário TV. Um beijo grande no coração de vocês. Tenham recebido todas as mensagens que vocês mandam, tá, gente? Obrigado pela participação, obrigado pela interação de vocês pelas redes sociais. Não se esqueça de seguir as redes sociais do Grupo Diário, né? Sempre com informações fresquinhas o tempo todo. Acompanhe as publicações, participe delas. E não se esqueça também que se você quiser acompanhar todo o nosso conteúdo, vai lá na nossa página no YouTube, que tem muita coisa legal. Tem jornalismo, tem variedade, tem informação, tem muito conteúdo bacana para você acompanhar lá, tá bom? Se estiver acompanhando um de nossos recortes, corre lá nos seus grupos do WhatsApp, manda para a família, para o grupo do trabalho, grupo de fofoca. Todo mundo tem um monte de grupo aí, né? Então faz alguma coisa produtiva e compartilha o nosso conteúdo lá, que eu tenho certeza que vai ser, né, uma publicação curtida, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto que requer muito a atenção da sociedade, um assunto que tem que ser discutido, inclusive, por empresas, por universidades, por corporações, né? Que é a perda da audição. Pois é, né? O Anderson falando assim parece uma coisa muito genérica, né? Mas quase todo mundo tem um caso dentro da família de perda de audição. E aí a gente está falando de consequências sociais, consequências econômicas, muita dificuldade para a vida dessas pessoas. Nós vamos falar dessas dificuldades, evidentemente, mas vamos falar também de soluções. Pois é, tem solução, tem alguns tratamentos, tem como você, né, trabalhar melhor essa questão, inclusive sobre vários aspectos, né, da perda da audição. Estou tendo o prazer de receber aqui hoje, né, muito feliz de estar conversando com essa profissional que é referência na nossa região aqui para falar desse assunto, uma especialista, né, fonoaudióloga, muito conhecida na cidade, que o meu neto chama de doutora Kel. Então eu vou tomar a liberdade também de chamar ao longo da entrevista de doutora Kel, em homenagem ao Heitorzinho, né? Vou falar com a doutora Kelsilene Teixeira, que está aqui hoje para a gente falar sobre esse assunto. Doutora Kel, posso, né? Lógico. Doutora Kel, a gente fala muito da questão da perda da audição sobre o prisma da saúde, mas é um aspecto que tem reflexos sociais, econômicos, né? Eu tenho certeza que você se depara com muitos casos de queda de produtividade, né? E eu não estou exagerando em falar que hoje muitas corporações, universidades e outras instituições estão se debruçando nesse assunto, né? Sim. Porque tem se tornado mais recorrente. Inclusive, assim, o ano passado saiu uma publicação muito importante no mundo inteiro e que está sendo falado, o ano passado foi falado em todos os congressos, esse ano também a mesma coisa. Um estudo que fizeram, um dos estudos, né, mostrando a importância de usar um aparelho auditivo e a relação entre a perda auditiva e as demências hoje nas pessoas. Então, isso é muito relevante, sabe? Tem acontecido, tem se falado muito a respeito das demências com as perdas auditivas, e com isso preocupa muito, porque hoje a gente vê assim, desde uma perda mais leve, e isso pode acontecer com qualquer pessoa, Sim. desde uma criança até um adulto, até um idoso. Então, todas as perdas auditivas hoje, a indicação é que elas sejam tratadas, né? Elas têm que, as pessoas precisam procurar um otorrino ou procurar um fonoaudiólogo para que faça uma avaliação adequada. Existem exames próprios para isso, né? O primeiro que a gente vai fazer é uma otoscopia para ver como é que está dentro da orelha, se tem cera, se é uma obstrução, se não é, e um exame de audiometria.
No exame de audiometria, a gente consegue ver qual é o perfil auditivo dessa pessoa, né? Então, hoje, até as perdas mais leves, elas são indicadas de uso de prótese auditiva, que é o aparelho auditivo. Por quê? Justamente pela falta, à medida que você não usa e aqueles sons não estão chegando para você, a gente vai perdendo linguagem. E a linguagem é o nosso jeito de comunicação, né? O ser humano, ele diferencia de qualquer outro ser pela linguagem, pela inteligência e pela linguagem, né? É o jeito que eu tenho de me comunicar, de colocar aquilo que eu sinto para fora, né? Então, por isso, um dos motivos é o uso de prótese auditiva ou de um tratamento adequado, que às vezes não é o uso de prótese que vai resolver o problema, mas outros tratamentos, né? Aí o médico vai orientar melhor, para aquela pessoa ter um convívio melhor social. Olha que interessante que a doutora Kel está falando, gente. Isso é uma coisa que você precisa estar atento. Mesmo as perdas mínimas de audição, elas vão ter um reflexo ao curto e longo prazo, médio e longo prazo, né, principalmente, em relação à tua qualidade de vida. Então, vai muito de encontro à cultura do brasileiro, né? Sim. Eu não vou procurar porque senão eu acho, ou então tende a pormenorizar o seu problema, né? Não é a ponto de ter que usar um aparelho auditivo. Mas preste bem atenção, qualquer perda, qualquer índice de perda, né, de audição pode te levar a outros reflexos. E é muito interessante essa questão da linguagem, né? Porque está relacionado com a nossa capacidade cognitiva. Sim. A gente está aprendendo o tempo todo. E a linguagem é uma forma, né, das mais complexas de aprendizagem, né? Então, se você não está conseguindo, né, absorver toda aquela linguagem de uma forma total, completa, você está perdendo a tua capacidade cognitiva. Preste atenção nesse alerta. É um alerta muito importante e às vezes a gente não tem essa percepção. Eu né? acho que é o alerta mais importante que a gente tem dentro desse meio, sabe? Porque a gente vê muitas pessoas com depressão, vê muitas pessoas com... Eu já tive um paciente agora há pouco tempo que ele estava com um problema na cervical. E aí a fisioterapeuta dele pediu para eu avaliar, porque também estava com um problema auditivo, que ela tinha percebido. Aí avaliei, ele tinha uma perda auditiva considerável. Nós adaptamos o aparelho nele. Um mês depois, ela me ligou e falou, acabou o problema, dei alta para ele. Mas como? E isso ele me relatou. Ele falou, melhorou, porque eu passei a escutar o meu pé pisando no chão. Eu pisava com tanta força que me doía a cervical. Então, assim... Ele estava pagando anatomicamente, né, assim, um preço por não ter percebido que o problema dele era não estar escutando devidamente. Sim, e hoje a gente tem, assim, as pessoas não têm problema em usar um óculos, mas têm um preconceito em usar um aparelho auditivo, que hoje em dia são mínimos, super confortáveis. Muitos são até imperceptíveis, né? Que fica escondido mesmo. E falam assim, porque eu tenho uma perda muito pequenininha, não preciso adaptar. Aí que está o problema. Aí que está o problema. Porque essa perda pequenininha, ela pode ser também progressiva, né? Ela pode estar num vezes, caminho, né, de progressão. E quando a gente fala que está perdendo linguagem, assim, você tem uma perda pequenininha, né? E aí você não escuta mais o pingo da chuva caindo. Você não escuta mais o vento batendo na folha. Você não escuta mais a torneira abrindo direito. Você não escuta mais a campainha tocando, o interfone da sua casa tocando, a seta do carro quando você está dirigindo. Que faz aquele barulhinho. Isso são coisas comuns. Eu escuto isso todos os dias. A gente perdendo isso, a gente está perdendo a nossa parte cognitiva. Então, o que a gente pode fazer quanto a isso, né? Quando é uma perda auditiva para se colocar um aparelho auditivo? Ao adaptar um aparelho auditivo, e ele tem que ser muito bem adaptado e acompanhado por um fonoaudiólogo especialista nisso, que é importante, né? Hoje a gente tem inúmeras próteses auditivas, muitas boas, muito boas, né? Mas isso é falado também em todos os congressos, as próteses hoje são ótimas. Mas quem é o fonoaudiólogo que está trabalhando com você? Quem é a pessoa que tem o conhecimento para colocar ali dentro? Ou seja, a ferramenta é boa, mas como é que você está se apropriando daquela ferramenta? E é por isso que não se deve comprar um aparelho auditivo na internet. Olha, né? Gente, isso é muito importante, porque a gente vive esse mesmo problema também com a questão, né, você falou dos óculos,
né? Hoje todo mundo resolve comprar óculos na internet, na banca de jornal, Sim. né? E isso é um problema. Isso tem se traduzido também na questão dos aparelhos auditivos. E é importante fazer esse alerta, porque pode ser que ele esteja, assim como acontece com óculos, potencializando o teu problema, Sim. piorando o teu problema pela não indicação devida daquele aparelho, né? E a gente não está falando nem com relação a aparelhos de má qualidade, não é isso. Os aparelhos são até bons, muitos até caros e tudo mais. A questão é como você está sendo orientado a utilizar aquele aparelho, porque a gente está falando de aparelhos eletrônicos que têm questões de frequência, intensidade, de tudo acordo isso, né? com a sua perda auditiva. Existem regras que a gente tem que colocar dentro, que para uma paciente fica bom, para o outro não fica. Né? Então, é uma série de conhecimentos que precisa ter para colocar aqui, o que é devido dentro daquele aparelho auditivo. E quando você compra um aparelho auditivo na internet, não é um aparelho auditivo, é um amplificador de som, que vai amplificar todas as frequências do mesmo jeito. Aí eu já escutei assim também. De uma forma flat, né? Assim, sim, já escutei. Não, é só pedir para regular com a chavinha. Não existe isso. Não tem isso, gente, né? não tem isso. Não existe. E é importante porque, na verdade, se você estiver utilizando ali apenas essa amplificação do som, você está usando ali algo que pode estar danificando, inclusive, mais ainda o teu aparelho auditivo. Sim. De repente, você nem precisa amplificar, você só precisa trabalhar melhor as nuances de frequência, né, e tudo mais. Então, isso é preciso ter muito cuidado, da mesma forma com os óculos, né? Às vezes, você está usando uma lente de aumento achando que é um óculos, e é uma lente de aumento, né? E outra coisa que é um alerta que eu acho importante a gente falar também, doutora Raquel, é que são os jeitinhos que o brasileiro geralmente gosta de dar, né? Assim, eu aumento o som da televisão, eu boto meu telefone no máximo e vai, né, empurrando com a barriga aquele problema, passando. A outra coisa importante é que a gente tem que pensar o seguinte: a gente escuta com os ouvidos, mas a gente entende com o cérebro. Não tem jeito. Então, se o cérebro, que é o que comanda todo o nosso corpo, que ele junta toda a linguagem, aquilo que recebe é junto com a linguagem que a gente já aprendeu, para poder formar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente entende e aquilo que a gente fala, né? Se o som não está chegando aqui, ele não chega aqui. Não vai chegar. Não vai chegar. E quanto mais eu demoro com o jeitinho brasileiro, eu vou usar uma palavra mais forte, que é lesão. Então, mais lesões a gente causa no cérebro, né? Não é uma lesão de machucado, mas assim, é uma falta de receber informação. Sim. Não recebendo a informação, quando você coloca aquele som, é sempre um som novo. Então, às vezes as pessoas falam assim: o aparelho faz barulho. Não faz barulho. Às vezes é o som que você não está acostumado mais a receber. Então, isso é falta de linguagem. E isso pode causar depressão, e isso pode causar demência. Sim. E pode atrapalhar a produtividade, essas coisas que a gente está falando aqui. Cansaço é uma coisa que eu escuto muito. Pois é, porque você está sobrecarregando o teu organismo a partir de uma necessidade. Quando você tem uma perda, mesmo que leve, pequenininha, nas frequências agudas, vamos colocar assim, que é geralmente onde a gente começa a perder, são as frequências agudas. Se a gente tem uma perda leve, aí a gente tem que pensar o seguinte: as frequências agudas é onde faz a leitura de todas as consoantes da nossa língua. E a gente começa a perder nela. Então, as pessoas falam assim: mas eu escuto. Escuta, só que não entende. Não entende. Por que não entende? Porque as consoantes não são lidas corretamente. À medida que as consoantes não são lidas, você passa a não entender todas as palavras. Aí chega no caixa do supermercado, aí a mocinha está lá, aí ela fala assim: deu 66,70. Deu quanto? Quanto foi? Não consegue entender os 60 e 70. Por quê? São sons muito agudos, que estão em em alta intensidade, em baixa frequência, e ele não consegue entender e captar aquele som, sabe? É por isso que as pessoas falam: não, mas eu estou escutando muito bem, você está aqui conversando comigo, eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Né? Eu só tenho algumas dificuldades pontuais, né? Todo mundo fala isso. E essas dificuldades pontuais são muito sérias. São sérias e acabam, né, se você não estiver atento, acabam te trazendo outros problemas físicos e até anatômicos, né, como a Kel disse muito bem. Existem algumas
características de perdas auditivas, né? Sim. Umas ligadas a patologias, outras ligadas ao envelhecimento, Sim. né? Danos neurológicos. Sim. Quais são as mais comuns hoje? A gente tem 3 tipos de perdas auditivas. As neurosensoriais, que é mais pelo envelhecimento, sim. né? Ou a criança já nasce com Sim. essa perda, ou tem perdas súbitas, isso tem acontecido muito, eu tenho visto muita, e eu tenho adaptado muitos aparelhos por causa de perdas súbitas. Você dorme escutando. E, assim, vou usar a palavra, do nada, Do nada, né? você para de Gente. escutar de uma das orelhas. E isso é uma coisa muito comum e que tem acontecido muito. Isso está sendo muito estudado, né? É por inúmeras causas. Não é uma causa só, mas por inúmeras, e é complicado, é triste você ver que a pessoa escutando e é desesperador, porque geralmente vem junto com um zumbido bem alto, né? E que incomoda muito. E sem uma causa muito evidente, né, muito próxima, fica mais ainda, né, angustiante. Né? Isso, aí você tem que procurar um otorrino. O otorrino vai fazer toda uma pesquisa para saber de onde que está, qual foi a causa desse, tentar achar, né, porque às vezes nem acha. Dessa perda súbita. Então, a gente tem as perdas neurosensoriais, que é uma lesão tanto no ouvido interno quanto no ouvido médio, né? E externo também. A gente tem a perda mista, que a gente tem uma diferença... Desculpa, a perda neurosensorial só no ouvido interno. A perda mista, a gente tem um comprometimento tanto da parte média e externa da orelha, quanto da parte interna. Porque a orelha, o ouvido é dividido em 3 partes. Tá? A orelha, o conduto, os ossículos, que é a parte média, a parte externa, a parte média, e dentro, que a gente chama de cóclea, e os canais semicirculares, onde dão um equilíbrio, essa parte interna da orelha. Então, o misto, a gente tem um comprometimento das duas partes, né? E a de condução, que essa é uma perda que geralmente ela volta ao normal, né? A não ser que você tenha o que a gente chama de o estribo, que é um ossinho do ouvido, ele fica fixo em determinado espaço, e aí você tem que substituir aquilo, às vezes é cirúrgico, ou não, às vezes você colocando uma prótese auditiva, já resolve isso também, né? Então tem as duas maneiras. E essa é a parte condutiva, aquela que a gente entope o nariz quando a gente está resfriado, uma otite, isso é uma perda de condução, é uma perda que volta. Você toma medicamento, usa tudo que o médico mandar direitinho, e essa perda auditiva vai melhorar, né? Eu digo o seguinte, uma vez eu desci num toboágua, e foi o primeiro que eu desci e nunca mais, o mais baixo de todos. Só que eu tinha viajado um dia antes, no outro dia eu fui em um parque de águas, tinha pego avião e tudo, e eu desci nesse toboágua. Quando eu caí na água, eu fiz uma pressão que a gente chama de manobra de Valsalva, sem eu perceber que eu estava fazendo. Isso também é uma coisa que não se deve fazer, que é tapar o nariz. Para na água. Isso aumenta a pressão. Nem cair na água e nem assim, meu ouvido está entupido. Não faça, pelo não amor de Deus. Isso, não faça isso, né? Então, na hora que eu caí, eu perfurei meu tímpano. Com a pressão que eu fiz, porque eu já devia estar com uma pressão ruim, né? Um pouco ruim, né? E aí eu fiz. E eu levei uns 3 meses. Eu não precisei tomar medicamento nem nada, que a minha membrana ela voltou ao normal. Mas, por que eu estou contando isso? Porque a gente leva uns 3 meses, mais ou menos, para a audição voltar ao normal. Foi o que realmente eu senti. Mas é uma condição transitória. Transitória, né? isso volta. Então, a perda condutiva, ela volta, a gente volta a escutar normal. Tem que ir ao médico, tem que fazer audiometria. E tem que identificar também Exatamente. a causa. Principalmente em criança também, porque criança tem muita otite, né? Tem bastante. Uma causa muito importante, que é uma coisa que é bom frisar, assim, quais são algumas dificuldades da criança na hora de falar, né? Uma das coisas é a audição. Então, se essa criança teve de 0 a 2 anos de idade uma quantidade de otites muito grandes, é preocupante para a fala dela. Porque é a época em que a criança está mais aprendendo, é igual esponjinha, né? A linguagem dela está sendo montada praticamente ali. Tudo que vem de estímulo novo, é receptivo como novo conhecimento. E vem pelo ouvido. Então, se ela tem 4 otites no ano, você imagina o que ela escutou nesse ano.
Se cada otite você melhora, mas até Até recuperar. a sensibilidade voltar e todo, então passa praticamente muito tempo sem escutar bem, né? E isso pode fazer com que a criança demore um pouco mais a falar, a ter problemas na fala. Então é bom ficar de olho também. Uma coisa que eu queria te perguntar também com relação às tecnologias, né? Eu sempre sou muito preocupado com relação a isso, porque eu sempre fui um profissional cuja a minha matéria-prima sempre foi a voz, né? Sim. Eu sempre precisei ouvir bem, falar bem, então sempre me preocupei muito com isso. Então, nunca gostei de botar fone muito alto, mas não é a realidade que a gente tem hoje, sim, né? Então, se produz fone hoje e se vende fone dizendo que ele é alto pra caramba, que você vai ouvir graves de uma forma absurda, e eles são realmente bastante tecnológicos. Você gosta de ter aquela caixa de som que faz bastante barulho. Ou seja, a gente está, né, sendo estimulado em excesso, principalmente com relação ao uso de fones. Seja os auriculares, sejam aqueles mesmo, né, de almofadinha e tudo mais. O quanto que essa tecnologia e esse avanço da tecnologia, no sentido de dar mais potência a esses equipamentos, pode estar prejudicando as pessoas, sobretudo os mais jovens? Muito. Por quê? Quando você tem um tempo certo... Não é coisa de vovô chato, não, tá, gente? Isso é uma percepção... Eu tinha uma percepção de senso comum, agora é a especialista falando, olha lá. Você tem um tempo certo de ficar com determinados... na presença de determinados sons, né? Por exemplo, até 85 decibel, tá tranquilo. Vai bem. Vai bem. Não tem, você pode, eu falo mais ou menos em 60, que eu estou falando aqui. Então, até 85, tá tudo tranquilo. 85 é o Anderson falando mais ou menos. Até 85 está tranquilo. Então, é o nosso dia a dia. Acima de 85, você tem tempo que você pode ficar. Ou seja, você não pode ficar exposto acima daquilo ali durante um tempo maior. Tanto que tem algumas fábricas, né, que você pode ficar... Quando produz um ruído muito alto, você pode ficar até 10 minutos naquele lugar e você tem que sair determinado tempo. Você não pode ficar exposto àquele som muito tempo para não causar realmente uma lesão, mesmo usando protetor... Os equipamentos de segurança. Sim, que abafam em torno de 30 decibel. Não é muita coisa. Os fones de ouvido hoje, eles têm... quanto melhores, melhor para a nossa audição. Por quê? Porque ele abafa o ruído de fora. Então, ele dá só o som que tem aqui dentro, que tá sendo produzido. Como ele é mais claro, você precisa baixar ele e não aumentar. Então, se passar de 85 decibel, você vai ter uma lesão no seu ouvido, e isso é certo. É uma lesão que dá em torno de 3 ou 4 mil hertz nas duas orelhas ao mesmo tempo. Essa é a lesão induzida por ruído, que é o que a gente via muito em fábricas quando não se usava protetor auricular. Já fiz muito exame de audiometria com muitas pessoas com essa perda auditiva. E o que tem acontecido nos jovens hoje. Então, hoje a gente tem jovens com 15 anos com perda induzida por ruído. Você vê a audiometria toda normal, vou botar assim, uma audiometria normal vai até 25 decibel. Aí você vê lá o rapazinho que está em 10, em 5, tá ótimo. Quanto mais baixo, melhor, tá? 0, então tá tudo bem. Aí quando você chega em 3, 4 mil, ele cai para 20. Não é uma perda, mas você vê que tem alguma coisa ali que está errada. Já vai começar. Então, ele tem 15 anos. E quando ele tiver 60? Como é que ele está ouvindo? E é um uso prolongado, né? Sim. Tem jovem que fica o dia inteiro com o fone de ouvido. Antigamente, eu falava com meus filhos o seguinte, mas com esses fones mais modernos é mais difícil da gente escutar. Então, 1 metro de distância, eu não quero escutar o seu fone. Não posso. Não posso ouvir você. Não posso. Não posso ouvir a sua música. Isso é legal. Aí, mamãe, papai, isso é importante, porque... Eu, com o meu filho, sempre escutei de longe, né? Então, se dá alguma coisa errada. Essas caixas de som, com esses sons dentro do carro, isso é um absurdo. É um absurdo. Isso é absurdo. E é importante que as pessoas percebam o seguinte, ninguém é contra a música, Não. É uma questão de prevenção, é a cultura da prevenção. Você está cuidando da sua saúde, né? Ouvir passa por um mecanismo mesmo, E depois que lesionou, acabou, não aí, volta. Como é que você vai recuperar? Não existe, né? não existe voltar essa. dentro da audição. Quando você tem uma lesão desse tipo, que é uma lesão que a gente chama de neurosensorial, não volta.
Não tem como E aí voltar. você vai ter que fazer o uso, por exemplo, de um aparelho. Mais cedo do que mais cedo do que você deveria ter, né, essa questão. Então, fica o alerta para os papais, para as mamães, para os próprios jovens. As empresas já têm mais ou menos esse cuidado, porque, né, hoje, dependendo né, da quantidade de empregados que você tem que ter, né, um departamento de segurança do trabalho. Quem trabalha com segurança do trabalho tem essas questões, porque são normas, né, são normativas já impostas por Ministério da Saúde, órgãos internacionais. Então tem a questão, mesmo com protetor auricular, você tem a questão do tempo de exposição, quem trabalha, né, em linha de produção, com máquinas muito pesadas, né? Eu lembro sempre do jornal, que a máquina do jornal fazia uma barulheira danada, não podia ficar muito tempo do lado, então tem que ter, né, essa percepção. Mas você tem que ter essa noção para passar também para o seu filho, né? A gente está falando de um adolescente. Ele acha que ele sabe de tudo, né, doutora? Mas ele não sabe de nada. Sim, não. A gente precisa orientar. E às vezes é preciso tomar uma posição mais enérgica. Então proibir, ou então não proibir, mas estipular períodos de utilização. Quer ouvir sua música com seu fone caro, bacana? Legal. Pega um período do teu dia e faz isso, mas não fica o dia inteiro com o fone de ouvido, porque você está se prejudicando, né? E aí não é mais o avô reclamando, é a doutora Kel, especialista, falando que é importante você ter esse olhar e esse cuidado. E às vezes o pai não tem essa noção, né, Kel? Sim. Porque para a gente também não é... Todo mundo trabalha hoje, né? Às vezes não tem aquele olhar especializado. Às vezes até no trabalho também é muito comum, as empresas de tecnologia, por exemplo, cada um fica no seu cantinho com seu fone de ouvido, né? Então, toma cuidado com o volume que está ali. Não estou falando para você não usar seu fone, às vezes é até necessário. O volume é que é o problema. O volume, aí é que a gente tocou, né? Porque não é a questão, né, do utilizar o aparelho tecnológico. É o mau uso desse aparelho tecnológico, né? O uso indevido. E cada vez mais cedo você tem encontrado esse tipo de problema. Né? Sim. Isso jovens de 15, às vezes menos até não encontrei ainda, mas de 15 anos eu já peguei com esse perfil já, sabe? E a gente está falando de perdas permanentes, gente. Olha, bota isso na cabeça, permanente, não tem como voltar. Então, muito cuidado. Com relação à questão do aparelho, talvez a maior questão relacionada ao aparelho seja o acesso, né, a ele, né? Há um tempo atrás, por exemplo, eram aparelhos caríssimos, né? Você tinha que vender um apartamento quase para comprar o aparelho. Exageros à parte, era realmente, né? A tecnologia barateou um pouco isso, né? Tornou mais acessível. E os mecanismos de acesso também modificaram, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque às vezes a pessoa tem a percepção do problema, às vezes tem o diagnóstico, tem a necessidade, a indicação da utilização, mas fica, de certa forma, né, preocupada com essa questão do acesso. Às vezes até por um preconceito mesmo, né? Eu acho que lida mais com preconceito do que qualquer outra coisa. Sem dúvida. Porque hoje o sistema público de saúde, ele doa aparelho auditivo. Pois é. E são aparelhos ruins? Não são aparelhos ruins, são aparelhos de qualidade. Então, nós temos no Brasil um sistema de saúde que proporciona às pessoas que necessitam um aparelho auditivo. É lógico que na nossa cidade nós não temos isso. As pessoas daqui são levadas para determinados lugares para fazer essa adaptação. Por que alguns não dá certo? Né? Porque as pessoas falam assim, não, mas eu ganhei o aparelho, mas eu não consigo usar. Por quê? O aparelho é ruim? Não é ruim. O problema é que lá tem um fonoaudiólogo, 2, 3, para 200 pessoas. E você acabou de falar no começo da entrevista que tem que ser um trabalho quase que artesanal ali para aquela pessoa. Sim, ou seja, você tem que ter um acompanhamento. Não tem jeito. Você não tem como. Então, o fonoaudiólogo, ele é importantíssimo. Eu acho que é a peça mais importante que é o aparelho auditivo. Porque a gente pode pegar qualquer aparelho auditivo... Pode ser o mais caro que for. E ele ficar horroroso na sua orelha. Como pode pegar um muito simples e servir para você... E ele depende muito da adaptação. Então, por que às vezes não dá certo o aparelho do SUS?
porque não tem esse acompanhamento. Eles não conseguem fazer esse acompanhamento. Primeiro que a cidade é longe, não é na nossa cidade. A segunda coisa é que é pouco profissional para muita demanda. Então, não tem como. Então, hoje, a gente tem aparelhos que são mais baratos, muito mais baratos do que antigamente, né? Porque hoje a concorrência é muito grande, as empresas foram obrigadas a baixar o preço delas de preço final, foram obrigadas. Ao mesmo tempo que vão avançando tecnologicamente. Sim. Eu escuto muito assim, porque o aparelho faz barulho. Não faz barulho. Não faz. Antigamente fazia. Eu sou desde a época em que o aparelho eu ajeitava o aparelho na chavinha, porque era aparelho analógico, né? Então, são mais de 30 anos fazendo a mesma coisa. Eu passei por todas essas tecnologias. Então, aqueles aparelhos eram mais difíceis, eles faziam barulho? Faziam, sim. Mas era a tecnologia de ponta que a gente tinha na época. Era o que tinha no momento, né? Assim. Hoje, a gente tem que perder esse preconceito. De 10 anos para cá, é outra coisa, não tem paciente que não queira, que não se adapte com o aparelho auditivo, a não ser que ele não queira. Se ele não quiser, não adianta que você não vai fazer ele usar, mas a pessoa tem que querer. Ela querendo, mesmo que um dá mais trabalho, o outro dá menos trabalho, por isso o acompanhamento do fonoaudiólogo é muito importante, né? Eu friso sempre isso. 2 alertas aqui importantes. A gente está vivendo um momento de transição, correto? Você que está em casa sabe disso. A gente está indo para um novo governo aí, uma nova gestão da saúde. E fica aí a dica, né? Quem sabe a gente não consegue ter aí, né, uma força-tarefa ou entender a necessidade de aumentar essa demanda, trazer isso para a cidade. A gente tem profissional na cidade, tem como, né, o Sistema Único de Saúde, né, contratar esses profissionais, trazer esse sistema para cá. Passou da hora, né, da gente ter já essa preocupação. Então fica aí um recado para o próximo secretário de saúde aí, colocar na sua pauta. Eu sei que é uma pauta grande, né? É uma pauta com muitas coisas. A gente tem muitas necessidades aí, mas não é razoável dizer que essa é uma pauta que pode ser postergada. Não, hoje é um problema, como eu falei no começo, que envolve produtividade, economia, socialização, a questão da própria sobrecarga do próprio Sistema Único de Saúde, que tem gente aí hoje sofrendo de depressão, de perda de capacidade, né, laboral, por conta de um tratamento que poderia ter sido feito de forma eficiente, mas com acompanhamento. É isso que a Kel está falando. Se a gente não tiver esse acompanhamento, aí a ferramenta, por melhor que ela seja, por melhor que nosso Sistema Único de Saúde seja perfeito, eu sempre digo isso, a lei é uma lei, estou falando da área que eu conheço, né, como jurista. É uma lei perfeita, é uma lei muito bem pensada, muito bem organizada, mas é um sistema. E para o sistema funcionar, tem que ser colocado em prática da forma como a lei está dizendo, né? Então, fica lá a nossa dica aqui, a minha é da doutora Kel. Próximo secretário de saúde, se debruça sobre essa questão. Próxima Câmara de Vereadores, né? Aproveitar que a gente está fazendo esse trabalho aqui com os vereadores também, né, no Diário Podcast. Próxima Câmara, pensa em leis para trazer isso, incentivo, né, trazer programas federais, que a gente sabe que existem, programas estaduais, para atender a nossa população nesse sentido, para a gente popularizar isso. A gente começou a nossa entrevista aqui falando, olha, hoje nós temos pessoas que estão sofrendo, estão perdendo capacidade laboral, estão sofrendo nos relacionamentos pessoais, sim, porque a gente tem muito isso, né? Há muita briga de família, assim. Pois é. E às vezes é por falta de informação mesmo, né? De tentar buscar. E a dica de ouro, né, gente? Que é procurar o profissional, né? Buscar o profissional. E aí a gente tem que se debruçar sobre esse assunto sempre, gente. Anderson, eu vou no postinho do meu bairro. Como é que eu vou procurar lá um fonoaudiólogo no postinho do meu bairro? Gente, eu não estou falando aqui que a gente vive num mundo, né, quem dera, de faz de conta. Sim. Não é. Eu sei que é difícil, mas a gente sabe o caminho para resolver isso. Então, busque ajuda, né? Procure um médico conhecido seu. Fala, olha, vi lá a entrevista do Anderson com a Kel, eu acho que eu estou com uma perda auditiva ali. Faz uma audiometria. Pede ajuda, né? Conversa, pede orientação, vê os caminhos que você pode fazer, procura uma profissional. Porque, gente, a gente está falando de qualidade de vida, sim, mas a gente está falando também
da qualidade das vidas das pessoas nas famílias, nos empregos, manutenção de trabalho. Não está fácil hoje, né? Sim. Você manter o teu emprego. Então, tenha um cuidado especial com isso, né? A gente está falando aqui de alertas. A Kel falou, é um assunto que está sendo debatido em larga escala por publicações internacionais. Ou seja, você não está alheio a esse problema. Esse é um problema que você precisa saber que está atingindo a muitas pessoas. Mas a gente também está falando aqui a possível solução, né, Sim, Kel? sim. É. E para aquela pessoa que tem aquele medinho ainda de, caramba, eu tenho que usar o aparelho. Experimenta. Pois é. Faz um exame de audiometria. Vai ao médico, faz o exame de audiometria e experimenta. Né? A gente empresta o aparelho. Não precisa ficar com medo, tá? Não. Não. A doutora Kel, por exemplo, sempre vai te atender super bem, com um sorriso no rosto, vai te escutar, não tenha problema com relação a isso. Kel, eu queria agradecer demais a tua participação, né? Passou rápido, né? Voou. Obrigada. Voou. O papo, quando passa rápido, a gente sabe que é bom, né? Porque a gente fica querendo mais o tempo todo. Eu quero deixar aqui, né, o meu agradecimento especial à tua disponibilidade, né? Compartilhar com a gente também um pouco do teu conhecimento, dessa tua carreira bonita, dessa referência, né, que você é hoje na região, né, no que diz respeito à fonoaudiologia, ao tratamento, à questão dos aparelhos também. Quero deixar aqui as portas sempre abertas, né? Muito obrigada. Pintou alguma novidade aí nos seus congressos, que eu sei que Pode você gosta de deixar. participar, vem compartilhar com a gente, vem trazer essas informações e agradecer mesmo, né, a tua participação, que foi muito legal. Muito Eu obrigado. que agradeço o convite, fiquei muito feliz, muito lisonjeada. Muito obrigada mesmo, de coração. A doutora Kel vai voltar em breve, fiquem tranquilos, tá? E a você que está nos assistindo aí, mais uma vez, muito obrigado, né? Já que você dedica um pouquinho do seu tempo, a gente sabe, hoje o tempo é o ativo mais importante e valioso do mundo, né? E se você dedicou um pouquinho do seu tempo para compartilhar conosco aqui esse conhecimento, muito obrigado. Se você quiser continuar compartilhando, fique à vontade, tá? Passe o link aí para os seus familiares, para o pessoal da empresa, né? Quer puxar a orelha lá do teu supervisor que não está atendendo as normas, manda lá que a gente puxou a orelha aqui também. Então fique à vontade. Mais uma vez agradecendo aos nossos amigos e amigas aí de Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, que nos acompanham também na Diário TV. Um beijo no coração. Se você está assistindo aí nas nossas redes sociais também, não se esquece de se inscrever nas redes sociais da Diário também. Pode me procurar lá na minha também. Doutora Kel também está nas redes sociais, pode procurar lá, fique à vontade. Ela está sempre dando dica bacana lá, tem vários vídeos com dicas, tem participações dela em outros podcasts, em outras produções. Esse aqui vai estar lá também daqui a pouco, então participe, fique à vontade. Um beijo grande no coração, você sabe que a qualquer momento o Diário Podcast está de volta, né? Agradecendo aí ao Gilberto Oliveira, a direção do Grupo Diário aí pela sempre disponibilidade de nos receber aqui nesse espaço tão bacana e até a próxima.